Oi, gente! Hoje eu vou falar de um assunto triste, mas necessário, que com a nova realidade de isolamento social provocado pelo coronavírus, a Covid-19, tornou-se uma realidade bastante alarmante e preocupante, que é o aumento da violência doméstica. É triste falar sobre isso, mas nós precisamos falar dessa realidade. Nessa situação específica vivida da Covid-19 e o isolamento social, há mais registros, né? Tanto a Polícia Militar tem registrado mais ocorrências, né? Principalmente aos finais de semana, durante a noite e madrugada. E isso não é uma realidade só no Brasil, no mundo todo há uma estimativa de aumento de 20%, mas a gente sabe que esse número, essa porcentagem, né, deve ser maior, porque sempre há uma subnotificação desse tipo de caso, de violências. E até mesmo porque há algumas violências que nós não conseguimos quantificar com muita precisão. Né? E vamos falar um pouquinho sobre isso também, né? Que tipo de violência que a gente não consegue especificar tão bem, né? Não há tantos registros, porque às vezes nem a lei protege, não coloca como algo criminoso. Por exemplo, como falar sobre a violência moral ou psicológica, né, quando a gente não consegue ter um registro muito preciso sobre isso em diversas circunstâncias. Então, no caso, né, da Covid, a gente observa esse aumento, mas não é uma situação específica da pandemia. Na realidade, nós temos já, né, uma ocorrência bastante triste e frequente em todas as sociedades de violência doméstica, de uma forma até já bastante naturalizada, infelizmente. E no Brasil esse contexto é bastante triste também, né? Quando a gente pensa em violência doméstica, a gente pensa mais na mulher, né, como vítima de um agressor homem, mas isso pode se dar em diferentes configurações, né? Não podemos esquecer que é frequente a questão de crianças serem também vítimas ou testemunhas, né? O que vai ter um impacto sobre todo o seu desenvolvimento. E homens também podem ser vítimas, né, da violência. Nesses tempos de pandemia, a gente tem sido mais testemunha porque muitos de nós estamos ficando mais em casa. Então, como isso costuma acontecer bastante dentro do lar, né, a gente acaba testemunhando de vizinhos, de prédios próximos, enfim, né, a gente acaba escutando e testemunhando muitas vezes, infelizmente, algumas pessoas dentro do seu próprio lar. Essas ocorrências elas acabam acontecendo de forma mais intensa em períodos como esse, em que as pessoas ficam mais dentro de casa, porque acaba se aumentando também as tensões vividas, né? Tensões que já existem, mas que, né, pelo maior convívio acabam se intensificando. E também porque as mulheres estão isoladas nesse tipo de situação. Então imagina a mulher isolada em casa com seu agressor, né? Mulher repetindo, né? Porque a maior grande maioria, né, de vítimas, de pessoas agredidas, ainda costuma ser as mulheres. Então, a criança, o deficiente, né, ou mesmo o homem adulto também pode ser vítima, mas as mulheres ainda são mais afetadas numa proporção muito maior. Com menos pessoas nas ruas, então, menos contato com parentes, amigos ou vizinhos devido à quarentena, as mulheres vítimas de violência doméstica podem enfrentar obstáculos, né, ainda maiores para fugir de situações violentas ou acessar ordens de proteção. Nesse caso, o papel da psicologia, né, ele pode ser diverso, mas né, e orientar e procurar compreender as questões de ordem social e econômica que facilitam a manutenção dessa violência. E também acolher as pessoas impactadas por isso, procurando sempre promover saúde mental. A psicologia atua em estratégias de fortalecimento da autonomia, segurança, construção e reconstrução de rede de apoio social, o atendimento online de pessoas em situação de violência de direitos
ou violência, né, embora não seja geralmente permitido na psicologia, né, nessa situação específica, durante o período de pandemia foi permitido. Então, a gente pode realizar atendimento à distância, né, online, nesses casos, né, durante o período de pandemia, pelo menos. Em termos de enfrentamento usando a legislação e acionando aí polícia, aspectos jurídicos, né, considerando aspectos jurídicos, a Lei Maria da Penha, que é a mais conhecida, né, mais divulgada, ela é reconhecidamente de suma importância, apesar de ainda não ser amplamente executada. Mas com o tempo, né, a gente espera que consiga isso. Ela é só o início, né, infelizmente, de um processo difícil de enfrentamento de uma situação que é complexa e vai desde questões policiais, jurídicas, até questões de assistência social, educação e também saúde. Muitas vezes a violência, como eu já disse, não é física, mas é psicológica, moral, patrimonial ou até mesmo sexual. E o que acontece é que as pessoas naturalizam os fatos, dizendo que a mulher é mais sensível, o homem é mais nervoso, que a mulher boa é aquela que se submete aos desejos do marido e quando não se submete, né? Quando não se conforma às expectativas, é vista como provocadora, merecedora de uma violência, de imposição da força do homem, perpetuando assim um machismo da sociedade dentro das relações mais íntimas. Lembrando que o machismo não necessariamente é algo próprio dos homens, as mulheres também são, né, machistas, nós aprendemos isso na nossa cultura, né, esse comportamento e esse tipo de pensamento, vamos dizer assim. Apesar dos direitos, ainda existe uma desigualdade de poderes entre homens e mulheres que acabam as inferiorizando. A mulher é colocada historicamente como uma pessoa que cuida do outro, dedica sua vida a servir o outro e que está por trás de um grande homem, que pode se sacrificar por seus filhos e mais uma infinidade de regras que fazem com que ela se sinta mal ou as pessoas ao redor a julguem mal quando ela toma decisões para o seu próprio bem-estar, pensando em si, mas que não fariam, né, um homem ser julgado ou se sentir mal, por exemplo, como trabalhar em outra cidade longe dos filhos, ficar até mais tarde no trabalho, ter um grupo de amigos para se encontrar numa situação social, sem estar com a família junto, entre outras situações. Então a gente vê aí um preconceito, um julgamento em relação à mulher que não é algo que existe em relação aos homens. Então veja, por exemplo, que as mulheres hoje são as que alcançam mais anos de estudo na média e ainda assim elas não conseguem a mesma média salarial em cargos equivalentes ou ainda elas estão menos representadas em cargos de comando e de esfera pública. O núcleo de pesquisa em gênero, raça e etnia, a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro apresentou uma cartilha sobre o confinamento durante a Covid-19 e a violência, em que explica os diferentes tipos de violência e sinais da violência. Posso compartilhar isso com vocês no link no YouTube. Então, entre as coisas que está compartilhada aí nessa cartilha, tem os sinais para a mulher ficar atenta, tá? Então, que pode indicar uma agressão próxima, uma violência próxima. Primeiro, o comportamento controlador. A pessoa potencialmente violenta passa a monitorar os passos da vítima e controlar suas decisões, seus atos e relações sob o pretexto de proteger e oferecer segurança. Então, acho que vocês devem estar identificando alguns casos aí. Um rápido envolvimento amoroso. Então, em pouco tempo, a relação se torna tão intensa, tão insubstituível, que a futura vítima ela se sente culpada por tentar diminuir o ritmo do envolvimento. O agressor vai dizer que a futura vítima é a única pessoa que pode entender ele, que ele nunca amou ninguém daquela forma, né? E que vai estar destruído se a mulher o abandonar, por exemplo, né? Outro fator a ficar atenta é que são as expectativas irrealistas com relação à mulher, né? Então, o cara exige que a mulher seja perfeita como mãe, esposa, amante, amiga, acaba por colocá-la
numa posição de isolamento, criticando, acusando amigos e familiares, né, e procurando impedir das mais variadas formas que ela circule livremente, trabalhe ou até estude. Há também, né, um outro sinal que é da hipersensibilidade. Então, o agressor ele é facilmente insultado, ferido nos seus sentimentos e também acaba ficando enfurecido com o que considera injustiças contra si. A crueldade, né, é um indicativo também com animais ou crianças, né, gostar de desempenhar papéis violentos na relação sexual, fantasiando estupros, desconsiderando o desejo da parceira ou exigindo disponibilidade sexual em ocasiões impróprias também pode ser observado. E um outro indicativo aí seria a grosseria. Então, o abuso verbal é um sinal que pode preceder a violência física. O agressor pode ser cruel, depreciativo, grosseiro, tentará convencer a mulher de que ela é estúpida, inútil, incapaz de fazer qualquer coisa sem ele, né? Então, como que a gente pode entender os diferentes tipos de violência, né, que podem, né, depois que os sinais comentados anteriormente podem progredir para diferentes tipos de violência, né? Como eu disse, a física é aquela que a gente mais conhece, né, quando há ofensa da integridade ou da saúde corporal da mulher, e a sexual também ela já é bem comentada, né, quando se constrange, né, a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força, que induz a mulher a comercializar ou a utilizar também, tá? Não tudo isso necessariamente junto, mas também a gente pode observar induzir a mulher a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade e que a impeça de usar qualquer método contraceptivo. É importante falar que um tipo de violência bastante comum, mas que as pessoas ainda têm dificuldade de discernir, é a psicológica, que é aquela conduta que causa dano emocional e diminuição da autoestima, ou que prejudica e perturba o pleno desenvolvimento, ou que visa degradar ou controlar as suas ações, comportamentos, suas crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem, violação da sua intimidade, entre outras coisas. A violência moral, a calúnia, a difamação, injúria, né, que a gente vê acontecendo bastante pela internet, por exemplo, e a violência patrimonial, aquela retenção, subtração, destruição parcial ou total dos objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a fazer as suas necessidades. É comum que essas violências venham num pacote juntas, né, misturadas, e então dificilmente um agressor vai, né, ser violento só fisicamente, sem aí cometer uma violência psicológica, moral, por exemplo, da mulher. E a violência sexual acaba sendo também uma forma de violência física, né, que também vem junto com outras coisas muitas vezes. Durante a pandemia da Covid, também são considerados atos de violência outras coisas, como impedir que a mulher lave as mãos ou use sabonete, álcool em gel, disseminar informações erradas sobre a Covid e o isolamento como uma forma de controlar a mulher, ou mesmo não permitir a comunicação dela com familiares por redes sociais. Então, a gente também pode observar esse tipo de ocorrência. Muitas vezes as mulheres chegam nos serviços de saúde ou no consultório de psicologia e não vão falar diretamente sobre o que está acontecendo ou o que já aconteceu, e ela não sabe quando pode vir a acontecer novamente, e nós profissionais precisamos ser sensíveis para captar as falas e os sinais de vulnerabilidade e criar um vínculo para que a mulher possa falar sobre o assunto e buscar ajuda. Infelizmente, nem sempre a mulher chega primeiro na gente, às vezes vai chegar num enfermeiro no hospital, num médico, né, ou no policial, né, então se há possibilidade de um encaminhamento, de um acompanhamento por um psicólogo, isso se torna bastante relevante para que ela possa ser, né, acolhida
e até empoderada sobre o que pode ser feito dentro da realidade, considerando todos os aspectos sociais envolvidos na sua vivência real, né? Então, assim, a gente tem que ser muito sensível, né, para criar esse vínculo, e muitas vezes a gente vai precisar discutir estratégias, né, que podem ser combinadas entre a mulher e alguns dos seus conhecidos para uma emergência de violência, né, para uma situação em que a violência vai acontecer e ela pode já se preparar baseada em um histórico ou numa progressão aí, né, de agressão que vem acontecendo, né, enfim, de comportamentos que ela vai observando que podem, né, explodir num ato agressivo. Então, se ela estiver sob ameaça ou sob condições violentas, ela pode combinar isso, como por exemplo, deixar um sinal na janela para alguém, né, vir procurar, né, bater na porta ou chamar ajuda, deixar roupas e pertences já com alguém de confiança, né, ou outras possibilidades para um escape rápido aí numa situação de violência. A romantização da sobrecarga doméstica da mulher, essa ideia de que a mulher tem que se dividir entre o marido, a casa, os filhos como uma prova de amor, de que ela tem obrigações de se sujeitar sexualmente, quase como que prestando serviços para o seu companheiro, continua existindo e é aceita com naturalidade ou como algo até impossível de mudar, e isso acaba contribuindo para que as agressões aconteçam. Muitas vezes a mulher é colocada como uma pessoa da família que tem que controlar as questões de afeto, emoções do companheiro, como se os homens não fossem capazes e responsáveis por controlar esses aspectos. E isso também, né, vai né, acabar repercutindo aí numa possibilidade de agressão, né? Então, que é a mulher que não está controlando as condições ideais para que o homem não a agrida, né? Então, a mulher ela vai criando estratégias para lidar com o controle, a opressão do homem, cercando até onde ela pode ir, o que ela pode fazer, tirando a responsabilidade assim do homem em muitas situações, né? Então, ela tenta se esquivar de situações desse tipo, mas a gente vê aí que acaba deixando o homem fora da sua responsabilização, né? Então, homens que precisam aprender também a como lidar com as suas frustrações, né? Como lidar com algumas situações difíceis e não tem repertório para isso, né? São homens que precisam de atendimento. Então, identificar essas violências para lidar com o sofrimento que produzem é muito importante e cabe aos homens participar dessa reflexão e das mudanças necessárias, identificando as situações de violência e se posicionando contra isso. Quem agride também precisa de intervenções profissionais e é uma situação triste que muitas famílias vivenciam e temos que lidar com isso de forma mais maduras enquanto sociedade. Os homens precisam, junto com as mulheres, refletir sobre a visão que se tem sobre a mulher, né? E o que ela pode ser e mudar suas interações, lembrando que essa mulher sempre vai estar próxima e não tem nada a ver com o pão faltando em casa. A classe social e o nível educacional não tem relação com a violência, já que homens em famílias chamadas pelos outros de estruturadas, né, como se houvesse uma estrutura certa para uma família que não tem, né? Mas, assim, as pessoas querem dizer com emprego, recursos materiais até abundantes, nível superior de ensino, também são agressores em muitos casos, e por isso a importância de tratarmos desse tema delicado. Muitos de nós já presenciaram um homem da família perdendo o controle, gritando, ameaçando e efetivamente batendo em uma mulher da mesma família, por exemplo, né? Geralmente sua companheira. E esse é um dos inúmeros motivos porque é um problema ensinarmos as crianças que quando elas fazem alguma coisa errada, elas merecem e devem apanhar. A gente associa o cuidar, o carinho à violência e gera sentimentos conflituosos sobre a figura familiar, que leva a comportamentos de mentir, desconfiar e até afastamento. Mas isso é, né, um outro assunto. Então, se uma mulher é vista como um ser frágil na sociedade, assim como as crianças, logo é aceito que ela apanhe ou seja impedida de tomar certas decisões, não é mesmo? Então, só para a gente poder concluir, o Conselho Regional de Psicologia
elaborou também informações sobre enfrentamento à violência contra a mulher no contexto da pandemia do coronavírus, também vou compartilhar com vocês. Se precisar, né, há também algumas orientações da cartilha do NUPEGRE sobre o que fazer na situação de violência, né? Então, antes da violência, é importante que outras pessoas saibam, né, pessoas de confiança, o que está acontecendo. Deixar documentos, remédios, chaves guardados em um lugar específico também ajuda. Planejar a saída de casa e o transporte para um lugar seguro. Incluir na sua lista de contatos telefones de serviços de proteção à mulher. Se já possui medida protetiva, manter o documento com você. Durante a violência, né, infelizmente, também há algumas possibilidades. Evite locais como cozinha, banheiro, onde há facas, objetos perigosos. Evite o local onde haja armas. Se a violência for inevitável, defina uma meta de ação. Corra para um canto, se agache com o rosto protegido, braços em volta de cada lado da cabeça, com os dedos entrelaçados. Não corra para o local onde as crianças estejam, elas podem acabar sendo também agredidas. Evite fugir sem as crianças, elas poderão ser usadas como objeto de chantagem posteriormente. Ensine as crianças a pedir ajuda e se afastar do local quando houver violência. Depois que a violência já tiver ocorrido, né, se tem telefone, mantenha ao alcance da mão ou localize um próximo. Procure uma delegacia da mulher, um centro de atendimento, alguma pessoa ou instituição em quem você confia. Verifique se há locais seguros perto da sua casa, onde você pode ficar até conseguir ajuda, como uma igreja, um comércio, uma escola. Se você estiver ferida, procure um hospital ou um posto de atendimento e revele o que aconteceu. Tente guardar por escrito as datas e horários dos episódios da violência, né, qualquer um dos tipos, né, que você esteja sofrendo. Se você tiver carro, mantenha cópias da chave em um local seguro e acessível, deixa ele, né, abastecido, numa posição fácil de sair. Então, essas são algumas dicas importantes. Se precisar, ligue para a Central de Atendimento à Mulher 180, que é uma ligação gratuita e também confidencial. Se você estiver presenciando violência, ligue para a Polícia Militar 190. E algumas delegacias disponibilizam a comunicação online, né, e também há serviços que variam de acordo com a cidade, né, de disponibilização por outros meios que não somente presencial ou telefônico. E lembre-se que você não está só, muitas pessoas estão passando por isso e muitas pessoas estão trabalhando para que isso não venha acontecer mais. Claro que a gente depende também de uma mudança de cultura, de mais educação da população, para rever como homens e mulheres são enxergados na sociedade e o apoio que precisam para sair dessa situação de agressores e agredidos. E é importante também que a comunidade, né, não julgue, mas preste o auxílio possível, claro que preservando a sua própria segurança, mas o socorro, né, a situação para enfrentamento, né, numa situação tão difícil que a mulher, uma família pode estar envolvida, ela depende também, muitas vezes, da ajuda de vizinhos, parentes, amigos, que precisam estar alertas, atentos em situações em que as medidas de proteção precisam ser acionadas. Espero ter ajudado e fiquem bem e em paz. Até mais.